São João, capítulo 10, versículo 1 a 4 diz: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Experiências. Ao olhar para Deus num todo, parece difícil e quase impossível nos achegarmos a Ele e conhecê-lo de verdade. É realmente difícil e quase impossível conhecer alguém simplesmente por ouvir de outras pessoas. No entanto, mais do que saber quem Ele é, o Eterno quer que nós o conheçamos. Deus quer que a humanidade o conheça. As ovelhas conhecem o seu pastor, porque elas experienciam momentos com ele. Então só conhece o Eterno quem tem experiências com ele. As experiências com Deus são as fases mais loucas da vida do cristão. São os momentos de crise, os momentos mais miraculosos e especiais que ele vive. Observemos segundo a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 2. Moisés e a sarça ardente. Deus fala com Moisés de uma forma miraculosa. Daniel capítulo 6, versículo 16 a 22. Nos apresenta o servo Daniel na cova dos leões. Ele é lançado na cova dos leões por adorar ao Deus verdadeiro. Porém, Daniel não é devorado pelos leões. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 até o 10 nos apresenta uma experiência fantástica e para mim uma das melhores. Samuel ouve a voz do Eterno pela primeira vez. Atos capítulo 2, versículo 1 até o 4. Pedro e o restante dos discípulos receberam o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Eu poderia dar muitos outros exemplos, porque homem nenhum que se envolveu em Deus profundamente careceu de experiências extraordinárias com Ele. Deus, em todo o seu poder absoluto, deseja que todo homem alcance a plenitude de varão perfeito em Cristo, que o conheçamos e principalmente que vivamos uma nova história com Ele todos os dias. Eis o objetivo das experiências com Ele e nele. E eu agora preciso de falar com você. São João capítulo 3, versículo 16 nos apresenta o Salvador, Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E Ele hoje te convida a viver uma nova experiência com Ele. E isto não somente hoje, mas todos os dias. Em Deus há sempre uma coisa nova para nós. Ele não expira, não envelhece, mas renova as suas palavras em cada manhã. Por favor, meu amado irmão, volte a meditar, volte a orar e viva algo novo com Deus. Todos os que viveram alguma experiência extraordinária com Deus nunca mais foram os mesmos. Olhe para Pedro. Após receber o Espírito Santo, pregou ousadamente como nunca havia feito antes, e um número enorme de pessoas naquele dia converteu-se ao Evangelho. Paulo, após encontrar-se com Jesus miraculosamente, converter-se para o verdadeiro Evangelho, deixou de ser fariseu e perseguidor de cristãos.
Moisés, após o acontecimento com a sarça ardente, passou de fugitivo do Egito para o libertador do seu povo que estava no Egito. Deus quer te transformar, te dar algo novo, te lapidar e fazer-te conhecê-lo de verdade, de verdade, de verdade. Por favor, enlaça-te no Senhor. Mas como fazer para viver experiências com Deus? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo 6, versículo 6. Irmão, vá ao teu quarto em secreto com Deus. Fale com Ele e viva uma experiência extraordinária. Tem pessoas que só não conhecem a Deus genuinamente porque não vivem experiências com Ele. Mas há pessoas que só não o conhecem porque simplesmente tentam repetir as experiências que outras pessoas tiveram com Deus. Não, não e não. Meu Deus não é um Deus de repetições. Meu Deus é um Deus que traz coisas novas todos os dias. Aliás, Ele é o Deus do novo. Observa que quando Jesus aparece no meio do mar, andando sobre as águas, Pedro estava com os outros discípulos como João no barco. Porém, somente Pedro caminhou, os outros não. Mas isso não significa que os outros discípulos não tenham vivido algo louco, tanto quanto Pedro viveu com o Senhor. Mas o facto é, Deus quer que todos vivam algo único com Ele.